Olá pessoal, esse é o Perfil Notícias TV, o seu canal de informações, notícias e opiniões descentralizadas e totalmente independente. Eu sou o Washington Rodrigues. Se você gosta do nosso conteúdo, curta, compartilhe esse vídeo e se inscreva aqui no nosso canal. A sua inscrição é muito importante para o nosso desenvolvimento. Olha, nós já estamos observando há algum tempo as investidas do Supremo Tribunal Federal para acabar com a Operação Lava Jato. E isso tem um motivo, né? O Lula foi condenado na Operação Lava Jato em 2 processos, primeira, segunda instância, no STJ também, tudo por unanimidade, com provas muito robustas. Você aí pode não acreditar, pode querer embarcar nessas narrativas do próprio Lula, né, que se diz a pessoa mais inocente da face da terra, ou da grande mídia, como nós vimos o William Bonner na entrevista com o Lula na eleição passada, dizendo, olha, o senhor, abrindo a entrevista, né? Olha, o senhor não deve nada à justiça. Não, ele não deve à justiça, ele deve ao povo brasileiro. A justiça realmente, na visão do Supremo Tribunal Federal, que anulou os seus processos, né, gerou aí vamos dizer assim, um apagamento, né? Apagaram aí tudo. Mas ele deve ao povo brasileiro, porque ele não foi inocentado. E essas investidas vêm ganhando cada vez mais corpo, e essa semana o Corregedor-Geral de Justiça, que é o ministro do STJ, Luiz Felipe Salomão, aquele moço, lembra, na posse do Lula, que ele não sabia que o microfone estava perto e disse para o Alexandre de Moraes, missão dada é missão cumprida, e até hoje ele não explicou isso. O ministro cheio de problemas, de questões, o filho dele gastando fortunas nos Estados Unidos, né? Deu uma entrevista vestindo ali, entre roupas, sapato e relógio, uma fortuna, né? Incompatível com o salário de um ministro das Supremas Cortes aqui do Brasil. Ele decidiu afastar a juíza Gabriela Hart e o juiz Danilo Pereira, que foram juízes da Lava Jato, lá substituíram inclusive o Sérgio Moro, quando o Sérgio Moro saiu. A Gabriela Hart foi uma das que condenou o Lula, o Danilo era a auxiliar dela, e também determinou o afastamento dos desembargadores Thompson Flores e Loraci Flores de Lima, que aumentaram inclusive a pena do Lula. Eles ainda aumentaram a pena do Lula. E ele decidiu pelo afastamento. A questão foi para o CNJ, que é o Conselho Nacional de Justiça, e o CNJ discordou do ministro Luiz Felipe Salomão, que é o Corregedor-Geral de Justiça, inclusive o Barroso também discordou dele, que é o presidente supremo e é o presidente do CNJ, e determinaram a volta da Gabriela Hart, da juíza, e do Danilo para as suas atividades. Mantiveram ainda afastados os desembargadores, o Thompson e o Loraci. Qual foi o Luiz Felipe Salomão usou o que como argumento? Né? Aquela história do fundo que o pessoal da Lava Jato queria fazer para cuidar daquele dinheiro que estava sendo recuperado, principalmente nos Estados Unidos, né? Uma fortuna, nós estamos falando aqui de milhões de dólares e bilhões de reais. E também ele alegou conluio, né? Falas da juíza com o Ministério Público, e também falou ali de, vamos dizer assim, condutas inadequadas do juiz. Olha, não apresentou prova nenhuma disso, nenhuma, zero. Essa questão de fala do juiz com o Ministério Público, na época, inclusive, eu falei bastante disso, é a coisa mais normal do mundo. Eles conversam e conversam muito, sim. Com relação à questão desse fundo, eu critiquei essa história, só que isso nunca saiu do papel. Aquilo foi uma ideia do Deltan Dallagnol. Não sei se tinha mais alguém envolvido nessa ideia com ele, mas foi uma ideia dele, que nunca saiu do papel. Nunca foi efetivada. O dinheiro foi devolvido para os cofres públicos. Esse dinheiro nunca ficou com aquele juiz, ou desembargadores, ou Ministério Público. Então, condenar pelo quê? Afastar pelo quê? Não tem.
Não tem nada. O Luiz Felipe Salomão, ele continua servindo de aspone do Alexandre de Moraes e do Lula. O Lula, que não vai sossegar, e voltou para a presidência justamente para isso, enquanto ele não se vingar daquelas pessoas que o condenaram. Ele está com ódio no coração. Né? Ele já declarou isso, inclusive, falando que queria ver o Sérgio Moro preso, e por aí vai. Então, tudo isso vem sendo feito para corroborar, para justificar essa narrativa de que o Lula é um injustiçado, que o Lula foi um perseguido político. Mentira! O Lula foi condenado com provas robustas. Não à toa que ele não foi inocentado pelo Supremo. Ele simplesmente teve o seu processo anulado por uma questão de CEP. Né? Disseram que não poderia ser em Curitiba. Simples, o que é um absurdo também, e através de um habeas corpus. Mas isso aí é uma história para um outro vídeo. Então, ele precisa, de qualquer maneira, que digam que o pessoal da Lava Jato era corrupto, que o pessoal da Lava Jato agiu errado, que o pessoal da Lava Jato fez um conluio para prejudicá-lo e prejudicar o PT. Essa história toda. Só que isso não cola, gente. Todo mundo sabe o que aconteceu. E que está havendo sim uma perseguição. Nós estamos em 2024. Lula foi condenado lá atrás, em 2018. Olha quanto tempo tem isso. Só agora que estão buscando tomar alguma providência? Não. Eles ficam ali tentando cavar alguma coisa para se vingar daqueles promotores, como já se vingaram do Deltan Dallagnol, né, porque caçaram o mandato dele, como estão tentando caçar o mandato do Sérgio Moro, e agora estão perseguindo, né, na figura aí do corregedor Luiz Felipe Salomão, e eu espero que logo ele saia dessa função, que é uma função extremamente importante do judiciário, e ele está queimando o judiciário com essa perseguição, porque o Lula porque quer se vingar desse povo todo. Aquela historinha de paz e amor, de vamos pacificar o país, é só da boca para fora, porque as ações são só de vingança, são só de ódio, são só de vendetta. Ele quer porque quer se vingar desse povo. E ele não vai sossegar enquanto ele não fizer esse tipo de coisa, que é uma pena, porque suja o judiciário, mancha o judiciário, o ministro Luiz Felipe Salomão acaba virando um subserviente, né, dessa vingança, desse ódio, e parece que nada, absolutamente nada, vai parar o Lula enquanto ele não se vingar de quem o condenou. Perfil Notícias TV. Se inscreva aqui no nosso canal.